dia, galera. Professora Elizabeth aqui de novo. Dessa vez para a gente falar um pouquinho sobre a pré-história, como que foi o surgimento da vida na Terra e a evolução do homem durante esse período, certo? Então, quando que apareceram os primeiros seres humanos? Tá? Quando que surgiu a vida no planeta Terra? Essas são perguntas que sempre estiveram presentes na humanidade, certo? E sempre ficaram rondando a cabeça dos estudiosos, tá? Alguns astrônomos, cientistas que no final estudam estrelas, galáxias, né? Eles demonstraram que há 18 bilhões de anos começou uma grande expansão do universo, tá? É como se a gente tivesse uma grande explosão. E daí vai vir o nome Big Bang, que vocês já devem ter ouvido, tá? Mas observação, nada explodiu de verdade, tá? Não houve sequer qualquer som, tá? O que aconteceu foi que toda a matéria que estava concentrada no espaço, toda a energia do universo, ela estava concentrada num bloco só, tá? E ela começou a se espalhar, tá? De um modo parecido como um balão de gás sendo inflado, tá? Até os dias atuais a gente tem o universo em expansão, tá? O que veio antes do Big Bang ainda é um enigma para os cientistas, ninguém ainda sabe exatamente o que ocorreu antes do Big Bang, tá? Para a gente ter um pouco de noção de como isso demorou, essa expansão do universo demorou, 1 bilhão de anos, tá? Corresponde a 10 milhões de séculos, tá? Há muito tempo atrás. Então, mais ou menos a 14 bilhões e 600 milhões de anos, a Terra vai aparecer, tá? No início, a Terra é quente pra caramba, tá? Como uma bola de fogo. Isso vocês veem melhor em ciências, eu tô só dando uma pincelada. O resfriamento da Terra, ele vai durar cerca de 1 bilhão de anos, tá? E aí, com esse resfriamento em 1 bilhão de anos, a Terra vai começar a ter rochas, oceanos e chuvas, tá? É nesse momento em que surge a vida na Terra, há cerca de 3 bilhões e 500 milhões de anos, tá? Como que apareceu a vida na Terra? Muitos pensam que a vida ela surgiu por acaso, certo? Alguns cientistas acham que a vida surgiu justamente por acaso, quando algumas moléculas muito complexas começaram a se combinar, tá? Isso segundo os cientistas. Então essas moléculas começam a ganhar uma capacidade de se reproduzir. E aí um detalhe, as primeiras formas de vida na Terra elas eram muito simples, são seres unicelulares, como vocês já estudaram em ciências, tá? Lembrando, nada na natureza é fixo, beleza? Então, essas gerações de seres unicelulares, elas foram se transformando aos poucos em animais mais complexos, tá? Cerca de 600 milhões de anos atrás, os oceanos já eram habitados por plantas e pequenos animais invertebrados, tá? Lembrem que invertebrados é aquele ser que não tem vértebra, enfim, muito diferente dos seres que a gente tem hoje, tá? A evolução vai continuar e vão vir os primeiros peixes, depois os anfíbios, depois os répteis, são aqueles animais que conseguem ficar nos dois ambientes, porém predominantemente terrestres, certo? E há 145 milhões de anos e há 65 milhões de anos, tá? Atrás, 145 milhões e 65 milhões de anos atrás, aconteceu a era dos dinossauros, que vocês costumam achar legal pra caramba. No final desse período dos dinossauros, finalzinho desse período que eu falei, começam a existir alguns mamíferos pequenos, tá? A maioria dos animais primitivos, eles não existem mais, tá? Eles não conseguem sobreviver por conta das mudanças climáticas, por conta da disputa de comida e do ataque de outros animais. Então, isso vai levar à extinção e somente os descendentes
mais adaptados vão conseguir evoluir e sobreviver nesse ambiente, tá? E aí a gente entra na questão da teoria da evolução, tá? Como a gente já viu, as primeiras formas de vida, elas eram muito minúsculas, eram seres unicelulares, tá? E aí a gente pergunta, poxa, mas como que então surgiram tantos animais, vegetais e outros seres que existem hoje, tá? Essa explicação ela vai começar a ser dada por um cientista inglês, que vocês já ouviram falar, que se chama Charles Darwin, tá? Que nasceu em 1809 e vai até 1882, se eu não me engano, tá? Esse cara vai ser o autor da famosa teoria da evolução das espécies, que vocês já ouviram em algum momento, isso eu tenho certeza. O que ele fez? O Darwin, ele provou ao longo de milhões de anos, as espécies dos seres vivos se transformaram, evoluíram. Então, algumas espécies não conseguiram sobreviver e se extinguiram, tá? Outras espécies foram evoluindo e foram se modificando através de milhões e milhões de gerações, tá? Como que ocorre especificamente a evolução da espécie humana? Há 32 milhões de anos atrás, lógico, a gente vai ter o surgimento dos primatas, dos primeiros primatas, tá? Há 7 milhões de anos, os primatas eles começam a evoluir, tá? Para duas espécies diferentes. Então a gente tem os primatas originais e ele começa a evoluir para duas espécies diferentes, essa ramificação. Uma parte desses primatas dá origem aos macacos e a outra parte vai dar origem à descendência da espécie humana, tá? É mais ou menos isso. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção. O homem ele não evolui a partir do macaco, tá? É como vocês falarem assim, o homem evoluiu do macaco. Não, o homem não evoluiu do macaco. O que acontece é que eles têm o primeiro ancestral em comum. Então, de uma ramificação do ancestral em comum, a gente tem uma ramificação para os macacos e outra ramificação para os seres humanos, tá? Ele não vem da mesma linhagem que o macaco, tá? Os seres humanos e os seus antepassados, a gente vai dar o nome de hominídeos, tá? Há 2 milhões de anos atrás, a gente tinha 3 ou mais espécies de hominídeos, que a gente vai ver lá pra frente. Depois elas desapareceram, tá? E foram substituídas por espécies de hominídeos mais evoluídos. A gente vai ver isso mais pra frente. Inicialmente, esses hominídeos eram bem parecidos com macacos, tá? Tinham um cérebro bem pequeno, tá? Parecido com um chimpanzé. Tinham os maxilares bem salientes, eram cobertos de pelo, tá? E andavam sobre 2 pés e não tinham cauda, não tinha rabo, tá? E aí tudo isso vai se iniciar aonde? Na África. E eu já vou explicar como que foi descoberto isso, tá? Bom, então a gente vai entender como que tudo se inicia e tudo começa lá na África, beleza? A gente tem um casal de cientistas ingleses conhecidos como Mary e Louis Leakey, eu não sei falar o nome direito, mas é mais ou menos por aí. Eles provaram que os primeiros hominídeos viviam na África há cerca de 4 milhões de anos, tá? Foi esse casal que provou isso. Foi encontrado o esqueleto de uma mulher, Australopiteca, esse é o nome que se dá, tá? A um dos ancestrais. Essa Australopiteca, esse esqueleto, ele foi batizado de Lucy, tá? Em homenagem justamente à música do Lucy in the Sky with Diamonds, do Beatles, tá? Só de curiosidade. Todos os descendentes dos australopitecos, todas as pessoas hoje em dia, no caso, descendem dos australopitecos. E por isso a gente pode dizer que os australopitecos são os Adãos e as Evas que geraram a humanidade. Por isso que a gente brinca que o Adão e Eva são australopitecos, tá? Há milhões de anos atrás, se passaram, durante esse tempo todo, milhões de anos atrás, os hominídeos continuaram evoluindo, e a gente vai ver essa evolução lá pra frente. Os australopitecos vão se extinguir, certo?
e seus descendentes, que são mais evoluídos e adaptados para sobreviver naquele meio ambiente que é meio inóspito, vão ficar no lugar. Então a gente tem o Homo habilis, o homem hábil, né? Há mais ou menos 2 milhões de anos, um pouco mais do que isso, tá? O Homo habilis, ele tem o cérebro um pouco maior, ele já é capaz de fabricar ferramentas, tá? Ele produz ferramentas quebrando lascas de pedra, certo? Batendo uma pedra na outra. E essas pedras, elas são suficientes para poder cortar carne, ferir animal, enfim. Ele pode usar também pedaços de pau, ossos, tudo isso como ferramenta, e clavas, osso, principalmente osso como clava, tá? Detalhe, a gente vai ter o ser humano, ele é o único ser que é capaz de criar uma ferramenta e transformar a natureza para poder dominar, para o seu benefício, tá? Então, continuando. Há 2 milhões de anos atrás, a gente vai ter a evolução do Homo habilis, aquele Homo habilis que veio do Australopithecus, lá atrás, tá? Esse Homo habilis, a evolução dele, vai dar origem a um cara que se chama Homo erectus, que é o homem que fica em pé, certo? O nome já se diz, homem ereto. Esse Homo erectus, o cérebro é maior ainda, tá, do que o do Homo habilis, já controla fogo, tá? Os alimentos cozidos acabam durando um pouco mais e acabam por consequência transmitindo um pouco menos de doenças, tá? O fogo por si já espanta os animais perigosos que poderiam causar algum dano para ele, e o fogo também permite a esse ser, né, a esse Homo habilis, suportar o frio do inverno, coisa que antes eles não tinham. Então isso são pontos importantes na luta da sobrevivência para esse Homo habilis, tá? Com a habilidade dele enfrentar a natureza, o Homo erectus, então, certo? Acho que eu confundi ali na frente, enfim. A gente está falando do Homo erectus, certo? Conseguiu tudo isso, não o Homo habilis. São pontos importantes. Por quê? Porque com todas essas características, ele consegue viajar a pé, tá? Ele chega caminhando na Ásia e na Europa, e aos poucos ele começa a se espalhar pelo planeta, tá? E aí eu quero que vocês tenham noção que isso são transformações extremamente lentas, tá? Demoram centenas e centenas de milhares de anos, não é uma coisa rápida, que a gente tá falando como se fosse uma coisa rápida, mas não é, tá? E há cerca de 2 milhões a 15 mil anos atrás, a Terra vai viver o que a gente conhece como Era Glacial, tá? Ou também chamada Idade do Gelo, e aí vocês vão lembrar do Mânio Mamute, é esse período mesmo, tá? Aquele do desenho Era do Gelo. Durante milhares de anos, tá? Vai predominar na Terra um clima frio, certo? Em seguida desse clima frio, vinha um período de milhares de anos com uma temperatura mais amena para depois retornar ao período mais frio ainda. E isso foi se alternando durante quase 20 mil séculos, nesse vai e volta, tá? Foi nessa região de frio, tá? Nesse período em que surgiu um cara que a gente chama de homem de Neandertal, tá? Ele também é um descendente daquele Homo erectus que a gente viu lá atrás. Lembra que eu falei do Homo erectus? Então, ele é uma vertente da evolução do Homo erectus, tá? O cérebro dele e a aparência física, eles são bem parecidos com o do homem atual, tá? Eles são um pouco mais baixinhos e atarracados, tá? Principalmente, eles se adaptaram à era glacial melhor do que o Homo erectus. Por quê? Porque as cabanas deles eram estruturadas com ossos de mamutes, certo? Cobertas de pele, o que deixava o local de moradia deles bem quente. E eles também podiam se abrigar em cavernas,
tá? Eles faziam lanças com pedras ou osso para caçar, isso funcionava muito bem para eles. E sobre o uso da linguagem da fala, a gente não sabe, não tem como a gente saber, pelo menos até hoje em dia os cientistas ainda não conseguiram saber, se ele tinha essa comunicação. É provável que sim, que ele tinha esse tipo de comunicação, habilidade de comunicação, mas não tem como a gente afirmar com certeza, tá? Outro fato, eles fazem sepulturas para os mortos, que é uma atitude tipicamente humana, tá? Só os humanos fazem sepulturas, e quando a gente estuda história no começo, os professores sempre falam, as primeiras civilizações, quando a gente vai falar lá pra frente de nômades, começam a se instalar justamente por causa dos mortos. As primeiras cidades são as cidades dos mortos, porque são os locais em que se sepultam as pessoas e as pessoas começam a retornar para se venerar esses mortos. Então as primeiras cidades que surgem por causa dos mortos, enfim, isso fica mais para frente, tá? Há 40 mil anos atrás, esse Neandertal, ele vai conviver com o cara que a gente conhece como Homo sapiens. É isso aí, o Neandertal ele convive com Homo sapiens. Só que, de algum modo, o Homo sapiens continua e a gente não sabe por que o Neandertal acaba desaparecendo. Não se sabe o motivo certo. Até hoje em dia, os estudiosos não encontraram o porquê da extinção desse Neandertal, tá? O Homo sapiens, que significa homem sábio, ele surge na África há cerca de 200 mil anos, tá? Da África ele se espalha pelo mundo e vocês já sacaram que esse Homo sapiens é o Homo sapiens sapiens, ou seja, nós, beleza? É a espécie a qual nós pertencemos, que enfim está aí até hoje, tá? Para facilitar o nosso estudo de pré-história, a gente vai dividir o tempo em paleolítico ou idade da pedra lascada, e vocês já vão entender porque é paleolítico ou idade da pedra lascada, e neolítico ou idade da pedra polida, tá certo? Então, características do paleolítico. Como diz o nome, é uma idade em que se utilizava instrumentos mais rústicos. Então, pedras lascadas, usava-se as pedras, batiam-se uma na outra, elas ficavam com uma ponta fina, então se usavam pedras lascadas, ossos, madeiras, como eu disse lá antes, chifres, tudo isso como instrumentos para poder caçar, cortar, enfim, tá? Já existia o arco e flecha, já existia pinturas rupestres são aquelas pinturas em cavernas, tá? Eles são nômades, tá? O que é um cara que é nômade? Ele não sabe plantar e ele não sabe colher. Então ele chega num local, vamos dizer que eu chego aqui nesse local, olha, tem comida, tem animal para eu caçar, enquanto eu tenho isso, eu fico nesse local. Mas na hora que esse suprimento todo acabar, eu saio desse local e vou procurar outro. Por quê? Porque eu não tenho essa habilidade ainda de plantio. Então, um cara nômade é um cara que se desloca conforme a sua necessidade, sua alimentação, tá? O paleolítico, a gente fala que o período dele é do surgimento da humanidade, certo? Lá dos australopitecos, até 8 mil anos antes de Cristo, tá? E o Neolítico? O Neolítico vai de 8 mil anos antes de Cristo até 5 mil anos antes de Cristo. O Neolítico, ou idade da pedra polida, tá? Justamente por quê? Porque os instrumentos já não são mais pedra lascada, você pode polir as pedras, você já tem os instrumentos, eles já são mais bem acabados, principalmente por causa do polimento deles, enfim. É o período em que ocorre a sedentarização, tá? Principalmente porque as modificações climáticas, elas alteraram a vegetação, tá? E surgem daí dificuldades para que eles continuem sendo também caçadores e coletores, então vem da necessidade, tá? A gente tem, durante o Neolítico, domesticação de animais, então aí eles começam a aprender não só a ter cães, mas também vacas, bois, cavalos, enfim, como animais, até para consumo próprio, para o próprio benefício, tá? Um ponto importante de desenvolvimento da cerâmica,
Por quê? Porque antes eles não tinham onde guardar alimentos. Com a cerâmica eles podem guardar água, podem guardar alimentos, enfim, é um ponto bem importante, parece bobo, mas é. Técnicas de fiação e tecelagem também começa nesse período, muito importante, porque eles param e começam a substituir aquele uso de roupas feitas de pele por roupas com técnicas de fiação, tá? A gente tem alguns historiadores, eles subdividem o período do Neolítico, período final, tá? Colocando que há cerca de 1500 anos antes de Cristo, as coisas começam a mudar com a descoberta dos metais. Então a gente tem, nesse final desse período, o uso dos metais. E muitos historiadores colocam isso como sendo, dentro da pré-história, pode ocorrer ou não a divisão, mas a gente tem a idade dos metais, tá? No final do Neolítico. Os primeiros metais a serem trabalhados justamente vai ser o cobre, o ouro e a prata, tá? O bronze ele vai ser inventado lá na Mesopotâmia, no Oriente Médio, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, tá? O uso do ferro mesmo, ele só vai ocorrer cerca de 1.500 anos antes de Cristo, é um pouco mais recente. E os povos que acabaram utilizando o ferro, eles levaram uma vantagem super enorme em cima dos outros povos. Por quê? Porque o ferro ele é mais resistente, ele é mais flexível e mais leve do que o bronze. Então os povos que começaram a utilizar o ferro, eles saíram melhor do que os outros, tá? E uma questão para finalizar é sobre o povoamento da América, tá? Pra gente não deixar de falar sobre isso. O povoamento da América, a gente tem a teoria de que há 40.000 anos atrás, vários povos vindos da Ásia, tá? Passaram pela região da Sibéria, na Rússia, tá? Atravessaram uma faixa que se chama Estreito de Bering, que eu vou tentar colocar um mapinha para vocês, e chegaram ao Alasca. E do Alasca, eles se espalharam para a América do Norte, América Central e América do Sul, tá? Porém, antes se acreditava que essa fosse a única explicação. Até uma cientista brasileira que se chama Niede Guidon, tá? Ela descobriu no Piauí vestígios de presença humana na América, no Brasil, aliás, né? Lá no Piauí, que tem mais de 40.000 anos. O que ela descobriu? Restos de fogueira, pedaços de machado e facas de pedra, que tinham cerca de 48.000 anos, então bem anterior àqueles 40.000. Então, a partir daí se formulou duas hipóteses que estão ainda em questão de pesquisa, tá? Que o povoamento pelo Estreito de Bering, ele seja mais antigo do que se supõe, não de 40.000 anos atrás, mas cerca de 70.000 anos atrás. E a outra teoria de que o povoamento ter sido realizado por povos que vieram de barco pela Oceania e pela Ásia, talvez pela China, certo? Através de barco, tá? São teorias que não se concluíram ainda, tá? Não tem nada firme, mas são duas hipóteses que alteraram a primeira hipótese anterior de 40.000 anos atrás pelo Estreito de Bering, beleza? Então, a partir daí, a gente tem a nossa introdução à pré-história. Eu vou ficar por aqui, a gente vê um pouco mais de pré-história na próxima aula e até a próxima, galera!